palavra, meu Deus, que vai vir, ela venha, meu Deus, para libertar aquele que está preso, para trazer a resposta para aquele que, meu Deus, está sem resposta, Pai, para trazer a cura para aquele que está doente, em o nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Senhor venha nos abençoar grandemente, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Erga suas mãos e diga: Senhor meu Deus, o meu coração, ele está aberto para receber a tua palavra. Diga: em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém, Jesus. Vamos aplaudir o nosso bom Deus aqui, meus irmãos. Louvado seja o nosso bom Deus, amém? Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos, fique bem à vontade em nome de Jesus. Depois nós vamos fazer aqui a oração. Aqueles amigos de casa também, fique conosco até o final dessa reunião, que no final estarei fazendo uma oração. Mas eu quero entrar na palavra hoje. Hoje o pastor está pregando sobre essa palavra aqui, ó, autodefesa. Essa foi uma palavra que Deus ele colocou hoje para trazer aqui. Eu comecei de manhã pregando o Salmo 91, falando sobre eles te sustentarão, os anjos de Deus, que eles sustentam através da palavra de Deus, né? Quanto mais eu me alimento, quanto mais eu sou sustentado, mais eu sou abençoado. Só que agora à noite, à tarde eu preguei essa palavra aqui também, né? O tema dela é autodefesa, eu quero compartilhar com os irmãos daí, tá bom? Então, se você quiser anotar, você que anota aí, o tema é autodefesa, tá? Vai abrindo sua Bíblia lá em Isaías capítulo 53. Aí o pastor logo já vai entrar aqui para explicar para os irmãos. Autodefesa. Em nome de Jesus. Isaías 53. O versículo é o versículo de número 5. Nós vamos ler o versículo de número 5, tá? Autodefesa é o que nós estaremos falando hoje, né? O que significa autodefesa? Só para os irmãos entenderem aqui, ó. É quando nós nos defendemos de forma excessiva. Quando a gente quer se defender de forma excessiva, a gente entra dentro de um ciclo que se chama autodefesa. Como assim, pastor? Que daí eu quero me autodefender de qualquer luta que eu possa estar enfrentando. Então a melhor coisa que tem é o quê? É eu me desarmar de todas as armas espirituais ou carnais que eu tenha criado para me defender. E a melhor coisa que tem é eu buscar através da fé. Dobrar meu joelho, vir para a igreja, orar, fazer a campanha, jejuar, né? Lutar através do nome de Jesus, porque é Jesus que tem o poder de me dar a vitória. Então eu quero trazer para esse sentido, sabe? Que tem muitas pessoas que têm se autodefendido de uma doença, de uma enfermidade, outros problemas, porque são tantos problemas, né? As pessoas, às vezes, elas acabam criando sistemas para se autodefender. Só que Deus ele não tem nada a ver com isso. Deus ele sempre vai querer que os filhos eles venham agir através da fé, porque é através da fé que Deus ele quer que a gente seja abençoado. Então aqui em Isaías 53, versículo de número 5, se confirma isso que o pastor está falando, né? Diz assim, ó, mas ele é Jesus, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Nós fomos sarados. Então, o que a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, assim, ó, que ele é Jesus. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O próprio Senhor Jesus aqui na Bíblia confirma. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e ele foi moído por causa das nossas iniquidades, por causa do nosso pecado. E a palavra de Deus, ela fala mais, né? A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo estava sobre Jesus. E pelas pisaduras de Jesus é que nós fomos sarados. Então aqui a palavra de Deus,
ela não deixa dúvida nenhuma que através do nome de Jesus que nós alcançamos o quê? A cura. É através do nome de Jesus, através daquilo que Jesus ele fez enquanto ele esteve na terra, é que nós conseguimos alcançar a libertação. A própria palavra de Deus está dizendo, né? Ele foi ferido, ele quem? Jesus. Não foi o pastor que foi ferido, não foi, né, o muro que foi ferido, não. Quem foi ferido, a Bíblia diz, por causa das minhas transgressões, foi Jesus. E a Bíblia diz que não só ferido, mas ele foi moído por causa dos meus pecados que me separava de Deus. Jesus ele foi moído por causa das minhas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, a Bíblia diz que o castigo foi imposto sobre Jesus. Foi ele que foi castigado. E não só isso, né? A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Nós fomos sarados. Então a palavra de Deus ela está confirmando que não existe outra pessoa ou outra forma em que eu tenho que usar para mim alcançar a cura, não. Eu tenho que crer na palavra de Deus. Foi Jesus que deu a vida dele, foi Jesus que pagou um alto preço para que hoje eu tivesse uma vida completamente abençoada. Mas daí entra o quê, né, meus irmãos? Tem muita gente que às vezes não crê na obra de Jesus na cruz do Calvário, e às vezes a pessoa, então, de uma certa forma, ela entra naquele campo de defesa pessoal. Ela quer se defender de forma excessiva e ela acaba entrando dentro de um ciclo que se chama autodefesa. O que significa agora essa pessoa, então? Ela vai criar jeitos, ela vai criar formas para tentar se autodefender de uma doença, de uma enfermidade, de uma escassez, de uma miséria, de um desemprego. A pessoa vai entrar dentro desse ciclo de autodefesa. E toda pessoa que entra dentro desse ciclo, Jesus não pode fazer nada por ela. Então isso significa o quê? Que eu tenho que continuar tendo uma humildade. Eu tenho que continuar reconhecendo que tudo que eu preciso para a minha vida é Jesus quem vai me dar. Se eu cheguei na igreja, um exemplo, com uma dor, quem vai tirar essa dor é Cristo. Não é aquela estratégia que eu vou montar para tentar auto me defender. Não, pastor, eu vou montar uma estratégia para tentar essa dor desaparecer. Não, é Cristo. É Jesus Cristo que pagou um alto preço na cruz do Calvário, que eu tenho que crer na obra dele lá, para que através do crer na obra dele lá, então eu venha alcançar a minha cura. Mas às vezes as pessoas, elas entram dentro desse ciclo de autodefesa, que é auto se defender, né? Eu vou me defender dessa doença, dessa dor, dessa enfermidade, desse desemprego. Eu vou fazer alguma coisa para mim conseguir. É a autodefesa que o pastor está pregando. E aí a pessoa então perde a humildade. Ela perde a fé e ela já acaba, né, nem agindo mais através da fé. Não luta por uma porta de emprego junto na igreja com Jesus, batalhando na fé. Não luta, meus irmãos, pela cura de uma doença, de uma enfermidade. Às vezes fica tentando procurar a medicina para tentar melhorar e coisa e tal, e assim por diante. As pessoas perdem a humildade quando elas entram nesse ciclo que se chama autodefesa. Então, nós temos que orar. Hoje o pastor está orando para a gente desmanchar, desfazer tudo que foi feito de estratégia para a gente se autodefender. E agora eu tenho que fazer o quê? Humildade de reconhecer que é através de Jesus que eu vou ser abençoado. Amém? É isso que está dizendo na Bíblia aqui, ó. Está confirmando na Bíblia, né? Ele foi ferido, Jesus. Foi ele que foi ferido por causa das minhas transgressões, e a Bíblia diz que ele foi moído por causa das minhas iniquidades, e a palavra de Deus fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, e que pelas pisaduras de Jesus é que nós fomos sarados. Então, eu tenho que eliminar todo tipo de autodefesa e eu tenho que lutar pela fé. Aí Jesus olha para mim e ele vê que eu sou uma pessoa que eu não tento me autodefender dos problemas, das adversidades e das batalhas, né? Mas que eu sou uma pessoa da fé. E aí ele passa a me abençoar. Agora, se tiver na minha vida qualquer arma que eu criei para autodefesa, eu tenho que me desfazer disso aí e eu tenho que batalhar através da fé. É bem simples dos irmãos entender assim, ó. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Suponhamos que você conheça um exemplo. Suponhamos que você conheça uma pessoa que um dia ela foi ferida. Como assim ferida?
Aconteceu algo dentro do ambiente, ou dentro de casa, ou dentro da família, ou dentro do trabalho, eu não sei, aconteceu, ela passou por uma luta, e essa pessoa, então, ela foi ferida por causa daquilo ali. Aí o que essa pessoa fez, então, que foi ferida? Ela começou a se isolar. Ela se isolou, tipo um exemplo dos colegas de trabalho, a pessoa se isolou dos vizinhos, a pessoa se isolou dos irmãos da igreja, ela começou, né, a ficar presa dentro de casa, trancada dentro de casa, porque essa pessoa aqui, ela achou melhor se isolar do que ficar enfrentando esse tipo de problema aí. Talvez você conheça alguma pessoa que já fez alguma vez esse tipo de coisa por causa dessa ferida. E aí o que você fez? Você foi lá e tentou dar um conselho para essa pessoa. Mas fulana, isso que tu está fazendo aí é errado, você não pode se isolar. Você não pode se trancar dentro de casa, você não quer conversar com ninguém, você não quer falar mais com ninguém, você não quer se envolver mais com ninguém. Talvez você até um dia foi dar um conselho para essa pessoa, mas essa pessoa ela diz assim, ó, é melhor ficar só do que mal acompanhado. Não sei se os irmãos já viram isso, alguém falar, né? Por que a pessoa age assim, ó? É melhor ficar só do que mal acompanhado, porque a pessoa ela criou um sistema de autodefesa própria. Ela criou um sistema de autodefesa e a pessoa acha que aquilo ali é o que vai defender ela, que aquilo ali é o que vai fazer com que aquela ferida suma de dentro do coração. Esse sistema que a pessoa criou de se isolar das pessoas, de se isolar dos colegas de trabalho, de se isolar da família, agora se trancar dentro de casa, não fazer mais nada, esse sistema que a pessoa caiu, né, que ela mesma criou, ela se domina, que é uma autodefesa, para que então ela venha ser curada daquela ferida. E isso é um engano do diabo, isso aí não tem nada a ver com Deus. Toda pessoa que entra dentro desse ciclo da autodefesa, meus irmãos, Deus não pode fazer nada por essa pessoa. Essa pessoa ela vai continuar com aquela ferida dentro do coração, essa pessoa vai continuar magoada, e se ela não procurar ajuda, futuramente ela pode até entrar numa depressão. Porque o único que pode curar essa ferida dentro do coração de uma pessoa é quem? É Jesus. Então eu tenho que ter essa humildade, é isso que a Bíblia está dizendo. Foi Jesus que foi ferido por causa das minhas transgressões, desses problemas, dessas discussões, dessas lutas que a gente enfrenta. Foi ele que foi ferido. Mas a Bíblia diz que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas pisaduras de Jesus é que nós fomos o quê? Que nós fomos sarados. Então o que eu vou fazer? Se a Bíblia está me dizendo que foi ele que pagou o preço para mim poder ser uma pessoa sarada, então eu vou agir através da fé. Eu vou permanecer firme, eu vou continuar, né? Não vou me isolar, eu vou continuar firme na fé, eu vou continuar firme batalhando na fé, eu vou para a igreja, vou orar, vou cumprir com os meus horários, vou para o trabalho, vou fazer as minhas coisas, vou participar dentro da família, eu não vou me isolar. Porque é Jesus quem cura, é Jesus quem cuida da minha saúde, é Ele quem me defende. Foi Ele quem deu a vida dele para que eu tivesse uma vida abundante. Aí toda pessoa que age assim é a pessoa que está demonstrando para Jesus que é uma pessoa que tem uma humildade. É uma pessoa que não entrou nesse ciclo de autodefesa, que fica criando essas armas aí para tentar resolver os seus problemas, não. É uma pessoa que vai para a fé, vai para a presença de Deus, porque essa pessoa crê que o único que pode ajudar ela é Jesus. Então, nós temos que orar para a gente desfazer todo esse tipo de arma que a gente criou, irmão, de autodefesa. Eu comentava hoje no culto das 3 horas aqui na igreja, estava falando para os irmãos aqui na igreja, só um exemplo, né? Vamos pegar essa geração mais jovem aqui, eles estão fazendo o curso do primário, né? Daí eles vão lá para o ensino médio, aí depois do ensino médio lá, muitos jovens querem fazer faculdade, querem fazer curso, por quê? Porque eles querem futuramente ter uma vida profissional abençoada. Eles querem crescer profissionalmente, querem ter um bom salário. Isso é o que acontece bastante entre os jovens, né? Veja bem assim, ó. E tem muito desses jovens que eles esquecem que quem vai abençoar eles é quem? Jesus. Eles esquecem, eles não têm essa humildade de reconhecer que quem vai sustentar eles na vida profissional é Jesus.
Eles esquecem, eles não lembram que foi Jesus que foi ferido por causa das transgressões dele. Eles esquecem que é Jesus que foi moído por causa do pecado, por causa das iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, sobre Jesus. E pelas suas pisaduras é que eles foram sarados. Eles esquecem, eles perdem a humildade. E aí você vai falar às vezes com esse jovem aí, que ele já tem uma capacidade, já tem muita experiência, estudou bastante, mas fulano, tu tem que ir para a igreja, tu tem que fazer um propósito, tu tem que ser fiel a Deus, porque é Deus quem vai te abençoar. Muitos deles vão dizer o quê? Não, mas eu não preciso estar dentro de igreja para mim ser abençoado. Eu não preciso ir para a igreja, estar dando dízimo lá, dando oferta na igreja para mim ver uma porta abrir. Eu estudei, eu sou capacitado. Olha as armas de autodefesa. O jovem entrou dentro de um ciclo de autodefesa. E ele mesmo criou. É como se cria uma muralha ao redor do jovem. E ele acha que aquilo ali vai defender ele, a capacidade dele, sabedoria dele, o que ele fez, o que ele estudou. Ele acha que aquilo ali é o suficiente para manter ele o resto da vida. E isso é um engano. Não é verdade. Isso aí, irmãos, não que o jovem ele não tem que estudar. Não que a pessoa de idade não tem que estudar. Claro, todos nós temos que estudar. Mas o que Jesus ele quer? Que eu tenha humildade de reconhecer que quem vai suprir as minhas necessidades, quem vai abençoar a minha vida é o Senhor Jesus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar. Não é errado estudar, não é errado se aperfeiçoar, não é errado você ter um bom médico, não é errado você ter dinheiro, não é errado. Mas o errado é o quê? Achar que tudo isso que nós criamos, isso aí serve para nos defender. Não existe. O único que pode, irmãos, defender a nós é Cristo. É Ele quem abre a porta de emprego. A Bíblia diz que é Ele quem fecha a porta e é Ele quem abre a porta. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente. Se Ele curou aquele cego lá de nascença, por que Ele não pode curar um cego hoje? Por que a pessoa tem que ficar criando, né? Entrar nesse ciclo de autodefesa. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu creio que isso aqui é o que vai me ajudar. Não que seja errado a pessoa usar um tipo de mecanismo. Não é isso que o pastor está dizendo. Mas o errado é a pessoa não ter humildade para reconhecer que quem vai guiar ela nesse mundo é o Espírito Santo, é Jesus. E aí muitas pessoas, então, pedem as bênçãos de Deus. As pessoas pedem o grande, né, plano que Deus tem para a vida dela. Por quê? Porque as pessoas, elas entram dentro desse ciclo que se chama autodefesa. Elas criam formas e ferramentas para se autodefender de uma crise, de uma escassez, de uma miséria, de uma doença, de um problema no casamento, de um problema na vida sentimental. Elas criam, entram dentro desse sistema que se chama autodefesa e elas perdem a humildade de reconhecer que é Deus quem vai abençoar a vida delas. Então, o que o pastor está dizendo assim? Nunca caia nisso. Tem que se esforçar. Claro que nós temos que nos esforçar. Nós não podemos parar nunca. Mas nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Que quem abre porta e fecha a porta é Jesus. Quem pode curar uma pessoa de uma dor, quem pode curar uma pessoa de uma enfermidade é Cristo. Ele quer a nossa humildade. E nós não podemos perder essa humildade. Porque se a gente perder a humildade, já achar que nós não precisamos mais de Jesus, aí nós vamos entrar dentro desse ciclo que se chama autodefesa. E aí está tudo perdido. Porque a pessoa pode até por um período de tempo, a pessoa conseguir se satisfazer com aquele sistema. Mas depois ela vai cair em si e vai ver que tudo aquilo que ela fez não deu em nada. É Jesus. Conheço muita gente por aí, que tem capacidade, fez isso, fez aquilo, gente que tem bom médico, gente que tem dinheiro, mas não consegue ser curado. E olha que eu vou dizer uma coisa, a pessoa entrou dentro desse ciclo de autodefesa e essa pessoa parece que foi cegada pelo diabo. A pessoa não entendeu que tem que vir para a igreja, que tem que orar, tem que botar o joelho no chão, tem que fazer campanha, tem que ser fiel a Deus para Deus abençoar. A pessoa não consegue mais abrir a visão espiritual. Então, nessa noite nós vamos orar para a gente quebrar todo esse tipo de arma que é a autodefesa, né? E nós viver pela fé. É isso que Deus ele quer. Eu quero que você vá lá para João, capítulo 8. Eu vou te dar um exemplo ali em João, mas nós poderíamos pegar tantos exemplos, né, irmãos? Se a gente pegar só o exemplo do apóstolo Saulo de Tarso, o Saulo de Tarso ele defendia a religião dele.
O Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos porque ele dizia que ser cristão era falsidade. Não era verdade ser cristão. Ele seguia a religião dele. E o Paulo arrastava a crente, matava, perseguia a igreja, botava fogo nas igrejas. Irmãos, era uma obra do diabo. Mas escuta o que o pastor vai dizer. Depois que o Saulo de Tarso ele teve um encontro com Cristo, olha o que o pastor está dizendo. Ele teve a humildade de reconhecer que quem guiaria a vida dele agora seria quem? Seria Jesus. Não seria a religião dele. Quem guiaria ele agora seria Jesus, porque às vezes as pessoas fazem da sua religião, elas fazem uma ferramenta de autodefesa. E escuta o pastor está dizendo assim, ó, toda pessoa que age assim, Deus não trabalha na vida dela. Jesus, ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É ele quem a Bíblia diz que foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e a Bíblia diz pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, eu tenho que botar Jesus não só na frente da minha vida, mas eu tenho que botar nos lados, eu tenho que botar atrás, eu tenho que colocar acima. Ele tem que ser o centro da minha vida. Tudo o que eu precisar, eu tenho que recorrer a Jesus. Quando eu faço isso, eu demonstro humildade. E a humildade é que vai trazer a minha bênção em nome de Jesus. Amém? É isso que ele quer. Então, nós temos que orar. Aqui, João capítulo 8, vocês devem lembrar da história da mulher adúltera, né? Eu vou pegar aqui o exemplo dela. Claro que no caso dessa mulher aqui era traição. Ela traiu o marido, a Bíblia diz. Foi pega no ato em adultério porque ela traiu o marido. Mas isso era no caso dela, né? Talvez tenha outros casos de pessoas que é outros casos diferentes. Problema que enfrentam na sociedade. Porque eu creio que essa mulher morava dentro de uma cidade onde todo mundo conhecia ela. Imagina só a situação dessa mulher aqui, ó. Agora todo mundo pegou ela no flagra, imagina só ia ser difamada. Essa mulher aqui, eles queriam matar ela, queriam condenar essa mulher. Só que o que o pastor está dizendo? Ela poderia ter usado todas as estratégias de autodefesa para tentar resolver aquele problema dela, mas ela não fez isso. Ela teve a humildade de reconhecer que quem libertaria ela daquele problema seria quem? Seria Cristo. Vamos ler aqui, ó, João capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 1, né? Vamos fazer uma leitura para ficar bem claro aqui. Diz assim, ó: porém Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus, eles trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, que foi pega no ato, né, adulterando o marido. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher ela foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei de Moisés nos mandou que os tais sejam apedrejados. Tu, pois, o que dizes? E isso diziam eles, tentando para que tivesse que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, olha só, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. 9. Quando ouviram isso, olha o que eles fizeram. Saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, olha só, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí no 11 ela disse, e ela disse-lhe: ninguém, Senhor. E disse-lhe ele: olha só, nem eu também te condeno. Vai-te e não faça o quê? E não peques mais. Então o que o pastor está pregando assim, ó, para os irmãos entenderem, os irmãos que estão em casa também. Essa mulher aqui, ela estava agora lascada, porque ela foi pega no ato adulterando. Ela cometeu um pecado gravíssimo. Só que o próprio Jesus disse assim, ó, quem não tem pecado que atire a primeira. No caso dela foi adultério, mas tem no caso de outros que é roubo. Tem no caso de outros que é fraude. Veja o Zaqueu roubava
para poder trazer um bom médico para a família, para poder trazer uma boa, né, um bom lazer para a família, mas no caso dela que era adultério, não importa o tipo de pecado. A questão é que aquilo ali pode trazer um prejuízo para a pessoa muito grande. Essa mulher vivia numa cidade agora, irmãos, assim, ó, que todo mundo conheceria ela. Ah, aquela mulher ali foi a mulher que foi pegada em adultério. Aquela mulher ali foi pego no flagra, traindo o marido. Tem isso dentro da cidade? Não tem. Tem essas coisas dentro da cidade. E a maioria das pessoas fazem o quê, meus irmãos? Nesse momento que eles estão passando pela luta, eles entram dentro desse ciclo que se chama o quê? A autodefesa. Eu preciso criar alguma coisa para me resolver o meu problema. Tem casos de pessoa que vão embora da cidade. Tem casos de pessoa que, por causa do problema, a melhor coisa que tem é eu ir embora daqui, eu começar a minha vida do zero. Tem outros casos de pessoa que se trancam dentro de casa e não querem sair mais de vergonha. Tem outros casos de pessoa, meus irmãos, que eles já se afastam da igreja, trocam de empresa, eles querem se isolar. Tem muitos casos de pessoas assim que estão enfrentando luta, dificuldade, eles começam a se isolar. Eles entram dentro desse ciclo que o pastor está pregando, que é a autodefesa. Só que escuta o que o pastor está dizendo aqui, ó. Essa mulher aqui, ó, ela não entrou dentro desse ciclo de autodefesa, ela teve a humildade de reconhecer que quem libertaria ela seria quem? Seria Jesus. Por isso que o pastor falou de Isaías 53, né? Ele que foi ferido pelas tuas transgressões. Foi ele que foi moído pelos teus pecados. Foi Jesus, não foi ninguém mais além do nosso Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Cristo. Foi ele que foi castigado por causa do teu pecado, por causa do meu pecado. E pelas pisaduras de Jesus é que eu fui curado. Olha só, ele é Cristo que levou sobre si os nossos pecados e as nossas doenças, nossa enfermidade. Foi ele, Jesus. Então essa mulher, ela fez o quê? Ela teve a humildade de reconhecer que quem não condenaria ela, quem libertaria ela daquele problema seria Jesus. E veja bem, quando você bota nas mãos de Jesus, o que Jesus disse? Aquele que não tem pecado aqui que tire a primeira pedra. Jesus baixou no chão e começou a escrever na terra, e dali um pouco começou a se retirar um por um, a Bíblia diz. Começou pelos mais velhos, dali um pouco veio os mais do meio, dali um pouco veio os mais novos, dali um pouco as crianças, porque até criança tinha pedra na mão, acho, para julgar a mulher. Todos eles se retiraram dali, e Jesus disse, mulher, aonde que estão aqueles que queriam te condenar? Eles estão aí? Ela disse, não, Senhor, eles foram embora. Pois é, eles te condenaram? Não. Então nem eu te condeno. Mas vai para a tua casa e não peques mais. O que Jesus estava dizendo? Continua morando nessa cidade. Continua cuidando da tua família. Eu te libertei agora, eu paguei um preço muito alto por causa do erro que você cometeu. Mas eu fiz isso porque você teve a humildade de reconhecer que era eu quem podia fazer a obra na tua vida. Tu não ficou entrando dentro desse ciclo de autodefesa. E aí Jesus ele começa a abençoar. Toda pessoa, meus irmãos, toda pessoa que é da fé, toda pessoa que coloca os olhos em Jesus, toda pessoa que é da fé, é a pessoa que Jesus ele vai abençoar. Então, a mesma coisa, claro, no caso dessa mulher, era a questão do adultério, é pecado, né? Ela precisava do perdão de Jesus, mas o pastor está trazendo hoje, sexta-feira, assim, ó, desde uma doença pequena até uma doença maior. As pessoas não podem ficar criando armas de autodefesa. Tem que ir até Jesus, tem que ir até Cristo, tem que ter humildade de reconhecer que é Jesus quem vai as curar, que é Jesus quem vai as libertar. Aí Jesus olha para as pessoas e Jesus ele diz assim, ó, essa pessoa aí ela tem a humildade de reconhecer que é eu quem vou resolver a situação da vida dela. Aí Jesus então ele passa a abençoar. Então nós temos que orar. Nós não podemos deixar, irmãos, a gente entrar dentro desse ciclo aí que se chama autodefesa. Porque amanhã ou depois, né, as pessoas estão dando desculpa. As pessoas não querem obedecer a palavra, não querem estar perto de Jesus, e as pessoas começam a dar desculpa. Não consegui fazer isso por causa disso, por causa daquilo. As pessoas às vezes ficam tentando, né, criar essas armadilhas aí, que é as armadilhas da autodefesa. Só que as pessoas esquecem que o único que pode abençoar é Jesus.
Ele é o único que pode prosperar uma empresa que está fechando as portas e falindo. Jesus é o único que pode curar uma pessoa que está no hospital, que está doente e está morrendo de câncer. Ele é o único que pode fazer isso. E se a pessoa crê, a pessoa então toma posse da vitória. Hoje pela manhã eu fui fazer uma visita aqui no hospital e eu falei com uma senhora que ela é de uma outra denominação, não vou falar qual, e que eu não concordo com o que eles pregam, não acredito no que eles pregam também, mas foi pedido para mim ir lá fazer essa visita aí, eu fui lá e fiz. E eu disse para essa pessoa, digo, olha minha senhora, a palavra de Deus diz isso, diz isso e diz isso. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, a senhora crê, a senhora está curada. Não, mas não é bem assim. Lá onde é que eu estou, eles me ensinavam que eu tenho que passar pela prova, que o crente ele vai ficar a vida inteira sofrendo. Eu digo, da onde isso, minha irmã? Aonde que está na Bíblia isso aí? Jesus diz assim, ó, o ladrão ele não vem se não for para matar, roubar e destruir, mas eu vim para lhe dar vida e vida com abundância. Está na Bíblia, João 10. A senhora quer que eu abra na Bíblia? Ela me olhou assim, entendeu? Com os olhos. Veja bem, ela estava entrando dentro de um ciclo de autodefesa por causa de um tipo de religião. E esquecendo Jesus. Quanta gente dentro das igrejas está esquecendo Jesus. Quantos jovens, quantas jovens por aí estão esquecendo que é Jesus quem vai abençoar o casamento, que é Jesus quem vai abençoar a família, a vida financeira, a vida profissional. Quantas pessoas por aí estão perdendo as bênçãos de Deus por elas não crerem na obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, nós temos que ter essa humildade, reconhecer que é Jesus quem faz a obra na nossa vida, amém? Eu quero que você vá lá para o Salmo 34 para nós encerrar. Salmo 34. Imagina o Saulo de Tarso, irmãos, era um perseguidor, um fanático. Agora teve humildade de reconhecer quem cuidava do ministério dele era Jesus. Isso é lindo de ver, meus irmãos. Meu Jesus, como é bom a gente poder estar na palavra, como é bom a gente poder conhecer a palavra de Deus. Ah, pastor, então Jesus, ele é o suficiente para me abençoar? Exatamente, só basta você crer. Basta você acreditar. Jesus, põe tua mão aí, tira essa dor. Senhor, tira essa enfermidade, me ajuda, Jesus. Cada dia que você ora a Ele, você entra na presença de Jesus, Ele fica muito alegre. Muitas pessoas têm esquecido de Jesus e têm entrado dentro de um ciclo que se chama a autodefesa, né? Querem criar armas para se autodefender das possíveis lutas, adversidades e batalhas que eles têm enfrentado. E tem gente que faz tanta coisa que a gente fica impressionado, menos se entregar para Jesus. Então, nós nunca podemos perder essa humildade. Salmo 34, versículo 6. Diz assim, ó, Salmo do Davi, né? Davi, ele louva a Deus. Olha o que ele diz ali, ó. Clamou este pobre, né? E o Senhor o ouviu. Mas o que mais Deus fez? E o salvou de todas as suas angústias. Então, o que o Davi está dizendo? Clamou este pobre, e o Senhor ouviu. Quem que é o pobre? O pobre não é aquela pessoa que não tenha comida, que não tem o dinheiro, não, é o pobre de espírito. Aquela pessoa que é totalmente dependente de Cristo. É uma pessoa que ela está todo dia ali me dizendo, meu Deus, me ajuda, Senhor Jesus. Amanhã eu tenho isso para me fazer. Senhor, eu estou passando por essa luta. É uma pessoa pobre de espírito. É uma pessoa que tem essa humildade dentro do coração para reconhecer que o único que pode livrar ela das angústias, das lutas, das doenças, é Jesus. Então foi isso que Davi lhe disse, né? E o que ele falou? Vamos ler de novo, Salmo 34, 6. Ele diz assim, ó, clamou este pobre e o Senhor fez o quê? E o Senhor o ouviu. Mas não só isso, e o salvou de todas as suas angústias. Todas as angústias que foram geradas por consequência de uma doença, uma enfermidade, o Senhor salvou. Limpou o corpo da pessoa, limpou o espírito, limpou a alma. Deus, ele faz a obra completa, mas só na vida da pessoa que é pobre. A pessoa que é totalmente dependente de Jesus. Pessoa que todo dia reconhece que precisa da ajuda de Jesus. Então, coloque essa palavra dentro do coração.
Eu botei aqui 3 conselhos para nós orar. O pastor botou aqui o primeiro conselho, ó. Reconheça a necessidade de cura. Reconheça a necessidade de cura. Como assim, pastor Adilson? Reconhecer a necessidade de cura, né? É a pessoa ter humildade dentro do coração de reconhecer que precisa de ser curado. Mas quando que eu vou reconhecer? Quando eu coloco os meus olhos em Jesus. Quando eu tenho a humildade de reconhecer que Jesus ele pode fazer alguma coisa por mim. Reconheça, eu botei aqui, ó, a necessidade, né? A necessidade de cura. Segundo conselho eu coloquei aqui, ó, aceite a graça de Deus. Quem que é a graça de Deus é Jesus. Sem ele nada nós podemos fazer. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Coloque ele acima de tudo na tua vida. Aceite a graça de Deus. E terceiro conselho eu botei aqui, ó, busque transformação pelo Espírito, né? Significa que tem muitas pessoas, às vezes, que o espírito da pessoa está fraco e a pessoa para de acreditar em Jesus. Mas o que a pessoa tem que fazer? Buscar uma transformação. Como que eu busco transformação para o espírito, pastor? Eu tenho que dobrar meu joelho, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que vir na igreja, eu tenho que fazer propósito, porque daí o meu espírito ele vai ser transformado, ele vai se fortalecer e eu vou voltar a crer que Jesus é aquele